aversão ao suicídio, psicóloga avalia os casos registrados aqui na capital e fala sobre como ajudar a evitar a situação. Nesta reportagem, você vai ver também a história de superação de uma jovem que pensou em tirar a própria vida. Uma onda de casos de suicídio tem ocorrido na capital nos últimos dias e vem deixando muita gente em alerta. Segundo esta psicóloga, um dos gatilhos para esse tipo de situação que atinge milhares de brasileiros é a depressão, batizada como a doença do século. É depressão, ansiedade e às vezes é uma depressão silenciosa, porque a pessoa está sorrindo, a pessoa está trabalhando, ela aparentemente está levando uma vida normal, que não está normal. Só que como ela está tão acostumada com a dor, ela não percebe que ela pode estar no processo depressivo e que ela precisa de ajuda. E quando acontece um evento que poderia ser algo pequeno, acaba sendo grandioso e ela não consegue lidar com isso, porque ela já está sendo forte há muito tempo. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde apontam que cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. A psicóloga alerta para os sinais. As pessoas, geralmente, quando ela está com depressão ou quando ela está num sofrimento muito grande, ela geralmente costuma se isolar, ficar mais calada, evitar sair, ficar mais no quarto. Até as roupas ela muda, costuma usar umas roupas mais escuras, irritabilidade, falta paciência. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil registra um suicídio a cada 45 minutos. A melhor maneira de resolver o problema é buscando ajuda. É muito importante nós estarmos atentos a nós mesmos, a tentar os nossos sinais e buscar ajuda quando nós precisamos. Mas uma ajuda qualificada que vai poder te escutar e falar, não, eu posso te encaminhar para alguém, eu posso te auxiliar. E para as pessoas que estão ao nosso redor, escuta, oferece uma ajuda e pergunta para a pessoa, tem algo que eu posso fazer para poder te ajudar? Esta funcionária pública sofreu de depressão há 4 anos e chegou a pensar em tirar a vida, mas encontrou forças para buscar ajuda. Eu procurei a ajuda de Deus, principalmente. Foi onde eu mais encontrei ajuda, nas palavras, na Bíblia, né? Gosto de ouvir muitos vídeos na internet de motivação, que ajuda muito você a passar por esse processo. Com a superação, Anne começou a distribuir panfletos com mensagens de motivação aos servidores do Palácio Rio Madeira. Uma ação que tem feito bem para ela e para outras pessoas. Eu senti no meu coração que eu deveria evangelizar o CPA. E aí me veio essa ideia de como eu deveria fazer, mesmo sendo uma atitude, digamos, pequena, né? A ideia muito singelo, mas foi a forma que eu encontrei para espalhar o amor, o carinho, que hoje a gente precisa estar passando isso para as pessoas. A Anne já entregou 3.500 mensagens aqui no Palácio Rio Madeira. Ao todo, serão 6.000. E toda vez que ela entrega, sempre tem um retorno. Muito bom. E às vezes, assim, Deus usa pessoas para trazer palavras que motivam, que levantam o nosso alto astral, que realmente tocam no nosso coração. Que elas possam estar se sentindo abraçadas, se sentindo mais unidas, que o próximo gosta dela e se sentindo amada. Acho que nosso mundo está precisando disso, de amor. Olha, isso é um assunto muito sério, muito sério. Nós abordamos ontem aqui, que foi, já que a palavra gatilho tem tudo a ver com a questão da depressão, a reportagem de ontem que fizemos, daquele jovem que subiu ao prédio do MP para se jogar lá de cima, foi o gatilho para a gente poder fazer essa matéria de hoje. O jornalismo é assim, ele tem que ser uma novelinha, né? Todo dia você tem que trazer um assunto novo daquele tema que ainda não se esgotou. E há alguns assuntos inesgotáveis. Esse da depressão, por exemplo, é um dos temas inesgotáveis. Nós poderíamos fazer aí uma sequência de 10, 12, 15 matérias todo dia e sempre teríamos algum viés para mostrar, para falar, para discutir sobre a depressão.
nós já evoluímos bastante na maneira com que nós olhamos a depressão. Até alguns anos atrás, não faz muito tempo não, menos de 10 anos, a grande maioria das pessoas dizia assim, tá com depressão, isso é frescura. Ou outro dizia assim, tá com depressão, aí isso é doença de rico. E era mais ou menos assim. Hoje, não. Hoje, verdadeiramente, a depressão é vista como uma doença. Uma grave doença. Uma doença que pode ser letal, que pode ser fatal. E como tal, deve ser encarada, deve ser enfrentada. E como é que você pode perceber isso? É quando você começa a entender no seu dia a dia que a tristeza passa a ser a sua grande companheira. Quando você acorda de manhã sem vontade de levantar. Quando você chora e chora do nada. E aí vai. Existe uma série de sintomas, de sinais que você recebe de que você pode estar com a depressão. E isso não deve ser tratado assim, achando que você pode muitas vezes resolver sozinho isso, não. É preciso você buscar ajuda, porque os caminhos da depressão, eles são muitas vezes desconhecidos pela própria pessoa que é afetada sobre isso. E a punição maior que o cidadão pode impingir sobre si é o suicídio. Ontem eu disse aqui, quer dizer, aonde é que nós andamos? O que foi feito do ser humano que a gente tem que fazer campanha agora para as pessoas não se matarem? Quando a preservação, a autopreservação é uma das coisas mais fortes que nós temos. Ninguém quer se queimar, ninguém quer se machucar, não é? Ninguém quer levar susto, porque as pessoas se preservam. E aí, algumas dessas pessoas, alguns dos nossos irmãos e irmãs, chegam ao ápice da loucura, que é o suicídio, que é a autopunição suprema. E o que nós temos que entender, e eu sou cristão, sou pecador como qualquer um, mas sou cristão. O que acontece? É porque tem cristão que diz que não peca, né? Não, peca. Todos nós pecamos, todos nós acertamos e todos nós erramos. Mas como é que nós somos? Nós somos formados de matéria e de espírito. Perfeito? Deus nos dá a matéria e nos coloca o espírito. Quando você tira a sua própria vida, você elimina do seu corpo, da sua matéria, o espírito que lhe foi dado por Deus. E o que acontece? Deus lhe deu isso. Isso não lhe pertence. A sua vida não lhe pertence. E isso é entendido também pelas leis que regem o ser humano aqui na Terra, nas leis dos homens. Então nós não temos o direito de exercer a autoextinção, porque, como eu disse, a vida não nos pertence. Deus nos dá a vida e quando Ele quer, ou através do destino, aí o nome não importa, Ele tira a vida. E fica a matéria que não vale absolutamente nada. Agora, você conversar isso com uma pessoa que está sob uma forte pressão em função da depressão, ela não vai entender nunca. E é por isso que todos nós temos que estar alertas com
com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu filho, com a sua filha, com o seu colega de trabalho, enfim, todos em algum momento vão dar algum sinal da depressão. E em algum momento, às vezes por a gente não prestar a devida atenção nas pessoas que nós amamos, nós vamos chorar depois aquilo que já é tarde para consertar. Muito olho aberto para as pessoas que estão à nossa volta. A depressão hoje é uma doença, é uma praga que infestou os lares das pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Podemos falar horrores sobre o que pode causar tudo isso. E às vezes não há causa nenhuma, é apenas a doença que vem.